Bem-vindos, pessoal. A doutora Amanda está aqui com a gente. Oi, Amanda. Oi, boa noite a todos. Vamos começar hoje nosso 13º encontro, hoje com a doutora Aline, como o câncer se desenvolve, né? Vamos tentar falar, né? É um tema bem complexo, mas eu tentei fazer ficar mais fácil e depois a gente vai ter perguntas no final, feitas pelas chat aí, a gente faz. Vou compartilhar a tela, tá? Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou oncologista aqui da Oncologia Dorme ABC, em Santo André, e a gente tem esse projeto, né, eu e a Amanda, para a gente tentar esclarecer dúvidas, tirar as fake news, né, que os pacientes escutam, tudo, e esse tema é bem interessante porque tem muito mito em torno de como o câncer se desenvolve, né, tem muita coisa que não é totalmente verdadeira. Então, eu vou começar. Essa aqui é uma figura de uma célula de câncer de mama se dividindo com uma microscopia eletrônica. Então, vocês veem que é um processo que envolve várias organelas, né, da célula, do citoplasma, e é uma figura até bonita, né? E essa figura se repete quando a gente pensa naquelas supernovas, né, do espaço se reproduzindo e tal. Mas, na verdade, a gente sabe que, assim, nosso corpo, ele é composto de um equilíbrio tecidual. Então, nós estamos sempre dividindo células e destruindo algumas. Então, a gente está, nesse momento que eu estou falando, eu estou tendo células se dividindo, algumas com defeito, outras não. E o meu corpo, ele tem que estar atento para fazer a correção das células que estão se multiplicando de maneira errada. Então, aqui a gente vê uma célula se multiplicando com um núcleo fragmentado e destruir essa célula para que ela não se desenvolva e leve a uma doença. Então, as células normais, elas têm seus mecanismos para manter o equilíbrio. Esses mecanismos, eles envolvem genes, são os fatores de crescimento que estimulam a célula a proliferar, a se multiplicar, e os genes supressores de tumores, que eles inibem esse crescimento. Então, a gente está sempre tendo que equilibrar esses fatores para poder ter um saldo, né, bom, positivo. Mas o que é o câncer, na verdade? O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que está dentro desse guarda-chuva câncer, né? E essas doenças, elas incluem desde um câncer de mama, que é uma forma nodular, até um linfoma, que é uma forma de tumor que pode incluir gânglios linfáticos, a corrente sanguínea, baço, etc. Então, a gente é muito complexo e caracteriza pelo desenvolvimento de células anormais, que se dividem sem freio, né? Elas têm a capacidade de se infiltrar e vão destruindo o tecido normal do corpo. E o câncer, a maioria deles tem a capacidade de se espalhar, que é o que se formar as metástases. Mas o câncer, ele pode ser considerado uma doença genética, tá? Quando a gente fala em doença genética, a gente não está falando só de que é transmitido, hereditário, que eu herdei da minha mãe, do meu pai. É genético porque é uma doença do gene, do nosso DNA. O que quer dizer que é genético? Então, essas alterações genéticas, elas podem acontecer por erros que ocorrem quando aquelas nossas células normais estão se dividindo, como a gente falou, ao longo da vida, né? Isso ocorre, nós temos trilhões de células, então a gente tem células que se dividem rapidamente, outras mais lentamente, e elas podem adquirir mutações, que são os defeitos. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um DNA normal, que seria com as pontes, né, as bases coloridas, e a filha dessa célula vai ter que ser exatamente com o mesmo padrão de cor, o amarelo em cima, o azul embaixo, o azul em cima, o amarelo embaixo. Se aparece preto no meio, isso vai transmitir para os filhos, e isso vai ser alterado, vai ser uma mutação que pode levar a uma consequência de formar um tumor, por exemplo. Essas alterações também podem ocorrer por um dano nesse DNA por substâncias que a gente vai
tendo em contato ao longo da vida. Então, aqui entre os produtos químicos, agrotóxicos, por exemplo, o cigarro, os raios ultravioleta do sol, e podem também ter alterações nesses genes herdados dos nossos pais. Então, a gente tem essas três possibilidades de dar origem. As mutações desses genes, eles podem ser esporádicos, que a gente chama os esporádicos, é quando eu não herdei do pai e da mãe. Então, foi uma coisa que aconteceu ao longo da vida. O germinativo, que quer dizer o quê? Germinou comigo, veio no meu ovo, né? Quando eu era só um ovinho, eu já tinha essa alteração. Então, aqui a gente tem como exemplo, então, o óvulo junto com o espermatozoide, nasce uma criança normal que vai crescer, e durante todo o tempo ela vai ter contato com fatores ambientais. As células do DNA dessa criança são todas normais, são iguais, tem o lado do pai e o lado da mãe, né, os genes sem mutações, mas ao longo do tempo, por exemplo, essa pessoa pode ter tido contato, ter sido uma fumante inveterada, ou ter tido contato com um vírus, como o HPV do colo de útero, do câncer de colo de útero, que induz alterações no DNA, e dá uma mutação em um determinado gene que vai levar ao tumor esporádico. A diferença aqui maior é que eu não vou transmitir esse tumor para as minhas células, para os meus filhos, né? Ele é esporádico. Se eu ficar curada, tá tudo bem, eu posso ter filhos, se for o caso, se o meu tumor permitir, e eu não vou transmitir. No germinativo, a célula do pai, que é o espermatozoide, ou da mãe, já vem com essa alteração da mutação. Então, aí eu vou ter um par alterado e o outro par normal. Todo mundo que tem esse par alterado vai ter o câncer? Nem sempre. Por quê? Porque acontece dessa célula que é normal proteger a função da outra célula, do outro gene, e não deixar esse câncer se desenvolver. Mas quando tem o germinativo, é muito maior a frequência de tumores hereditários. E aí eu tenho 50% de chance, geralmente, de transmitir para as próximas gerações. Os esporádicos, como eu disse, são muito mais comuns, então mais de 90% dos casos, então a grande maioria das pessoas que a gente trata hoje são tumores esporádicos, que a pessoa acumulou essas mutações durante a vida, tem interações complexas da genética, que já é uma certa predisposição de uma mutação qualquer, e mais um outro fator ambiental, geralmente vem em idade mais avançada. Então, o principal fator de risco para a pessoa ter câncer é ser velho, é o principal. Já os herdados, eles são em menos 10% dos casos, mas ele é muito comum dentro de uma família afetada. Então, se a pessoa nasce com um gene alterado, e aí ela vai ter a suscetibilidade por alterações germinativas, então ela já vem com a célula defeituosa. E ao longo da vida, você vai ter mais outras alterações, de outras mutações, né? E aí vai adquirindo mais outras, até que pode culminar na formação de um tumor. A gente tem dois tipos de gene, basicamente, que são um que protege e o outro que favorece ter câncer, né? Os proto-oncogenes são genes que, quando eles são mutados, eles se transformam em oncogenes, e eles que dão origem ao primeiro passo para a formação do câncer. Então, essa célula, ela perde a capacidade de frear a sua multiplicação. Ela começa a crescer desordenadamente, porque normalmente nós temos, quando a célula começa a se multiplicar, nós temos uma sinalização, né, dos genes supressores, que está aqui, que vão dizer que está na hora de parar de crescer, que já está bom, que o crescimento normal é aqui. Então, quando a gente tem a mutação dos proto-oncogenes, eles se transformam em oncogenes e podem dar origem ao câncer, ou quando a gente tem a mutação nesses genes supressores, eles não vão conseguir falar para a nossa célula quando que é a hora dela parar de crescer, e ela vai continuar crescendo, se multiplicando, e pode dar origem ao câncer. Exemplos de tumores herdados, que são aqueles de células germinativas, né? É difícil a gente ver uma família, mas quando tem, a gente vê vários casos, e são mutações herdadas, nesse caso aqui, em genes supressores de tumores, que levam ao câncer na idade jovem. Então, tem um muito comum na infância, que é aquele do olho, né, do retinoblastoma, que as pessoas até falam que quando você tira o flash do olho,
da criança aparece uma mancha, tem uma suspeita de tem que levar no médico para ver. A síndrome de Li-Fraumeni, que é uma síndrome muito frequente no Brasil, é uma síndrome de mutação de um gene chamado P53. Em geral, portadores dessa síndrome têm 90 a 100% mais chances de ter câncer do que a população em geral. E tem uma história muito interessante aqui, a figura de uma família, em que essa foi uma das primeiras famílias, né, que se sabe que diagnosticou no Brasil, e são 10 filhos, 8 morreram desse câncer, dessa síndrome. Só 2 que sobreviveram. E como foi descoberto, né? Esse gene P53, ele já é comum no Brasil, mas também tem no mundo inteiro. E a gente tem uma médica pesquisadora no Brasil, a doutora Maria Isabel, e aí ela quando ela era estudante de medicina, ela atendeu uma paciente que já tinha tido 6 tumores, não metástases, 6 tumores primários. Tinha tido de mama, curado, de sarcoma, curado, vários tipos. E aí ela ficou intrigada. Nossa, mas como que uma pessoa tem 6 tumores, né? E foi estudar o que era, na época, com muita dificuldade, que na época não tinha internet tão acessível, tinha que ir na biblioteca e tal. E aí ela conta essa história nas aulas dela. E aí ela foi atrás e foi vendo que eu tinha mais parentes daquela mulher, que tinham mais tumores e tal, até que ela chegou numa família no interior de São Paulo, que ela conseguiu reunir essa família inteira, de mais de 40 pessoas, na cozinha da casa da matriarca, e contou que ela queria fazer o exame nessas pessoas, porque ela suspeitava que eles tinham esse tipo de mutação. E aí ela colheu sangue e tal, e aí ela contou que tinha mais pessoas naquela região, seguindo um trajeto mais em a região sul, sudeste da região sul e tal. E aí a avó, a matriarca, falou assim, isso provavelmente é a história do meu avô tropeiro, que deve ter disseminado filhos por aí com a mutação. E aí realmente foi isso que aconteceu. A doutora Isabel conseguiu reunir e ela mapeou o caminho que esse senhor fazia, esse tropeiro, para vender, né? Que eles eram comerciantes, iam vendendo ficava 3 meses viajando e tal. E ela conseguiu mapear e coincidiu exatamente a maior incidência dessas famílias eram isso. Hoje a gente tem muitos casos no Brasil. Se sabe que a mutação do Brasil do Li-Fraumeni ela é menos letal, ela mata menos do que no resto do mundo. O resto do mundo ela é mais grave. A parte do gene que ela compromete no Brasil, ela é mais tranquila, digamos assim. Você tem uma ideia, 50% das pessoas que morrem antes dos 30 anos, no Brasil esse índice é de 30%. Mas a gente tem também as mutações no BRCA1, BRCA2, que são bem comuns, mais comuns, né? Porque o câncer de mama é bem comum. Então, hoje, quando a gente tem um caso de uma mulher jovem com câncer de mama, a gente tem que pesquisar se há a presença dessa mutação ou não. Essas alterações todas a gente ficou conhecendo de poucos anos para cá, né? Antigamente a gente não tinha tecnologia para sequenciar esses genes e detectar. Então, a gente sabe que a célula normal, ela pode adquirir as mutações, ela vai evoluir para uma pré-tumor, né, digamos assim, até formar um câncer invasivo e se espalhar pela corrente sanguínea. Muita coisa tem que acontecer para esse câncer se formar, porque não é só um evento, são vários eventos ao longo da vida. Então, um câncer, para ele se formar, ele demora vários anos, geralmente. Então, a gente sabe que são fatores do hospedeiro, quer dizer, a pessoa ela tem que ter uma genética, às vezes, predisposta, tem que ter a idade, às vezes, tem tumores que dá mais no sexo feminino, mais no sexo masculino, o estado metabólico da pessoa influencia. Então, pessoas diabéticas têm mais incidência de câncer, pessoas obesas têm mais incidência de câncer. Tudo isso influencia no estado imunológico. Outros fatores que influenciam os dietéticos e estilo de vida, né? A gente sabe que 30% dos tumores hoje são modificáveis a incidência, né, por mudanças de dieta e de estilo de vida. Então, a gente tem que o álcool é um fator que predispõe ao câncer qualquer quantidade, mas principalmente mais de 3 doses por semana para a mulher e 5 ou 6 doses para o homem.
A questão da atividade física, ela é bem protetora. Então, a pessoa ser sedentária é um fator que vai influenciar no processo do câncer. Fumo, né, como a gente já sabe, a exposição solar sem proteção e etc. E uma alimentação principalmente com ultraprocessados, né, que entra tanto aqui quanto entra na contaminação da comida. A comida, ela, a gente vai chamar de contaminantes, mas podem ser fungos, como a gente tem a aflatoxina, que predispõe ao câncer de fígado, que é muito comum em amendoins, né, quando são armazenados inadequadamente. Tipos de vírus, como HPV, radiação ultravioleta, carcinógenos do meio ambiente, por exemplo, pessoas que trabalham no campo, jogando agrotóxico nas coisas, e assim por diante. Por que é importante a gente estudar esses genes, né? A gente entender qual gene que está ligado a mais alterações ou não, porque isso permite diagnósticos mais acurados, né? E melhor determinação do prognóstico. Com isso, a gente consegue individualizar o tratamento. Então, hoje a gente tem medicamentos desenvolvidos para pessoas que têm uma mutação no gene BRCA, ou pessoas que têm uma determinada alteração nos genes, nas proteínas que não reparam mais o DNA. Então, isso é muito importante para a gente, tem se evoluído muito em relação ao tratamento do câncer com isso. Essa figura aqui mostra para a gente a complexidade que uma célula de câncer tem. Todos esses escritos que estão aqui são características das células que elas têm, que faz dela um câncer. Então, elas têm instabilidade genômica, elas resistem à morte celular, ela tem um mecanismo energético desregulado, ela tem uma proliferação, né? Ela não escuta os sinais para parar de proliferar, ela consegue despistar os fatores de supressores de crescimento, consegue despistar o sistema imune, e é daqui que vem o uso da imunoterapia, né? Que a gente aprende que a imunoterapia, que é um tratamento que vem se usando cada vez mais, ela bloqueia essa capacidade da célula tumoral de despistar o sistema imune, digamos assim. E até como a gente tem aqui os inibidores de PARP, por exemplo, são bem usados hoje para câncer de mama e ovário. Para quem tem mutações no gene BRCA, ela protege também. Em relação ao estilo de vida, a gente tem algumas intervenções que também podem atuar para consertar essas características ruins da célula maligna, né? Então, a gente sabe que obesidade, ela está implicada em reforçando várias das características ruins do câncer. Pessoas obesas, elas têm uma capacidade da morte celular, da célula doente, ela ser mais difícil, ela tem uma desregulação do metabolismo, geralmente está associado a uma resistência à insulina e às vezes a diabetes. E a gente tem alguns fatores que protegem, por exemplo. A gente sabe que quando a gente nasce, nossas células elas já vêm programadas para replicar um determinado número de vezes, para se multiplicar um determinado número de vezes. E na ponta dessas células, a gente tem uma estrutura que chama telômero. Então, pessoas que têm o telômero comprido, elas vivem mais, a gente fala, né? Então, cada vez que a célula se replica, esse telômero ele vai ficando mais curto, vai cortando um pedacinho, digamos assim, do telômero, em linguagem mais fácil de entender. E uma coisa que aumenta esse comprimento do telômero é a atividade física. Então, é um fator que a gente pode atuar no estilo de vida para bloquear, talvez, essa capacidade replicativa das células normais. As células normais, elas podem se tornar cancerosas? Elas podem se tornar cancerosas. Existe aqui, a gente tem um esquema, né, de como são os tecidos. A gente tem aqui, seria o epitélio, que é a camada mais superficial do tecido. Tem uma camada de células bem juntinha, que a gente chama de membrana basal. E aqui um monte de células parecendo os tijolinhos, que é o estroma, né, que é onde ocorre a maioria das multiplicações que vão ocorrendo. Então, aqui a gente tem que as células normais, elas são assim. Quando você tem a hiperplasia o que é? Começa a aumentar o número de células. Então, aqui já cabia, sei lá, 50, aqui já tem 80 células no mesmo espaço. E a displasia, essas células, além delas multiplicarem
rapidamente, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar com a forma alterada. Você vê que a célula que era parecia um hexágonozinho aqui, ela já começa a ficar meio triangular, com o núcleo ovalado. E aqui até culminar no câncer. O câncer, então, o que que acontece? Ele vai crescendo, e ele rompe essa membrana basal, pode cair na corrente sanguínea, e aí dá origem às metástases. Quais as recomendações que a gente tem, então, para prevenir, né? O que que a gente pode fazer para prevenir o câncer? O que a gente nasce, o que eu costumo dizer, a gente não consegue mudar, né? A gente nasce com uma alteração, com o nosso código genético, às vezes tem uma predisposição, às vezes tem uma predisposição leve, mas ao longo da vida, se a gente conseguir ter hábitos melhores de vida, a gente vai conseguir fazer com que o nosso corpo repare esses danos celulares, né, dessa multiplicação. E quais são essas recomendações segundo os maiores pesquisadores, né, desse estilo de vida adequado? Ser fisicamente ativo, que é o quê? Fazer exercício, recomendado é pelo menos 150 minutos por semana, de caminhada rápida ou corrida, né, para quem consegue, ou bicicleta. E 2 vezes na semana tentar colocar exercícios com peso, resistência, ou pilates, ou musculação. Consumir uma dieta rica em cereais integrais, legumes, verduras, frutas, então muita planta na comida, quanto mais planta, melhor. Limitar o consumo de fast food, então, assim, e outros alimentos processados. Os alimentos processados, eles são os grandes vilões da nossa geração. As nossas crianças hoje, elas já nascem, né, praticamente muitas expostas a esse tipo de alimento, como bolachas, miojo, todinho. Então, ali dentro desses alimentos tem muitas substâncias que vão levar a dano no DNA ao longo da vida, porque elas são os estabilizantes, os espessantes, os conservantes, os corantes. Todos esses têm estudos já mostrando que podem levar ao câncer. Agora, comer uma batata frita, um hambúrguer, uma vez a cada mês vai te dar câncer? Não, também não é assim, né? A gente tem que entender que a gente está falando aqui de um consumo seriado. A carne vermelha também, limitar o consumo. O recomendado de carne vermelha é que seja até 500 gramas de carne cozida por semana. Então, dá mais ou menos 700 gramas de carne crua, né, por semana, de carne vermelha. E, se possível, não comer carne processada, no máximo uma vez por semana, que é o quê? Presunto, salsicha. Salsicha nem é comida, né, gente? Linguiça e assim por diante. Limitar o consumo de bebidas açucaradas, aqui vem refrigerantes, sucos de caixinha, que são adicionados de açúcar. Limitar o consumo de bebidas, que eu já falei. Não usar suplementos para prevenção de câncer. Isso aqui, ó, é uma coisa que a gente tem que conversar, porque a gente vê, às vezes, na internet, tomar vitamina é bom para evitar câncer, o complexo B, ou não sei o quê. E, na verdade, não existe nenhuma evidência de que suplementos de vitaminas ou de substâncias fitoterápicas previnem câncer. Pelo contrário, a gente tem estudos mostrando que alguns desses suplementos, algumas dessas vitaminas podem aumentar o risco de câncer. É bem famoso entre nós oncologistas um estudo que teve com a intenção de prevenir câncer de pulmão em pacientes fumantes, que usou beta-caroteno em forma de cápsula e usou vitamina E, e os pacientes tiveram mais câncer quem tomou do que quem não tomou. E para as mães, amamentar o bebê, se puder, pelo menos 7 meses, né? É o recomendado. E ela protege o bebê de ter obesidade no futuro e protege a câncer de mama também. A mama ela vai amadurecer mais e com isso você tem menos câncer de mama. A gente pode acrescentar aqui, né, evitar o excesso de sal também, de sol e não fumar. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Infelizmente, a gente não tem uma resposta única para a pergunta que a gente vê, às vezes, o paciente na primeira consulta chega muito assustado, muito questionando, mas por quê? O que, que eu fiz de errado? Então, a gente não tem uma resposta só para isso. Eu costumo falar, olha, essa é uma pergunta de $1 milhão, por que com você?
exatamente, a gente não tem essa resposta, exceto em alguns tumores que estão relacionados a vírus, né, em algumas coisas assim. Então, o que a gente pode fazer é tentar ter uma vida o mais saudável possível, cultivar as nossas relações sociais, né, porque isso a gente sabe que traz felicidade, que é uma coisa que está associada à longevidade, então previne doenças também, ter amigos, encontrar os amigos, a família, e fazer exercício, que para mim é o top das recomendações, e uma dieta o mais saudável possível. Obrigada. Agora vamos às perguntas. Muito bom, Aline. As perguntas estão chegando. Uhum. Uma coisa que com frequência os pacientes perguntam também é tempo para desenvolvimento do câncer, sabe? Tem alguma coisa em relação a isso? Então, eu acho que é muito variado, né? Porque depende do tipo de câncer, como a gente falou, são mais de 100 doenças com esse nome, né? Então, a gente sabe, assim, por exemplo, tumores de intestino, eles são extremamente eles são mais lentos, geralmente, do que um câncer, uma leucemia aguda, né? Por exemplo. Então, com isso, a gente não tem como definir. Mas, assim, geralmente, por exemplo, um tumor de intestino, ele demora, talvez, quase 10 anos no processo de começar a célula defeituosa até culminar no câncer em si, né? E isso é bem... Depende do tipo de câncer. É uma pergunta difícil de responder, assim. Sim. A gente tem uma pergunta com relação à carne. O que Uhum. exatamente na carne vermelha seria o fator cancerígeno? Tá. A carne vermelha, ela, principalmente quando ela é aquecida, né, em altas temperaturas, elas produzem umas substâncias chamadas aminas heterocíclicas, que essas aminas elas vão lesar o DNA. Então, é por isso que a gente deve limitar o consumo para a quantidade de aminas que a gente tem não ser tão grande assim. Tá. Eu tô tendo que fechar aqui, porque eu tô no as perguntas. Eu estou vendo as perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui. Conseguimos... Obrigada quem está me parabenizando, Eliane. Conseguimos mapear alguma predisposição a câncer antes da doença? Olha, eu acho que quando você tem casos familiares, né, de muitos casos na família, ou casos que você tem um parente, por exemplo, um irmão que teve um câncer numa idade muito jovem, geralmente hoje o oncologista encaminha para um oncogeneticista, ou ele mesmo pede os exames para isso. Hoje ainda não é recomendado fazer o mapeamento se não tem nenhum caso suspeito, por exemplo. Teve caso da minha família, meu avô tinha 80 anos e teve câncer de próstata. Então, esse provavelmente é um câncer esporádico. Então, ele não é recomendado, não é um câncer que vai aparecer alguma coisa no seu mapeamento genético da família. Eu acho que no futuro, talvez não demore tanto, né, Amanda? A gente vai ter esses exames, sim, para todo mundo fazer, se quiser, para descobrir se tem predisposição a câncer e poder fazer uma prevenção mais rigorosa, né, mais certinha. Tem uma pergunta também sobre vitamina D. Alguma relação da falta de vitamina D. Alguma relação da falta da vitamina D com o câncer? Então, a vitamina D é um processo, assim, a vitamina D que a gente sabe hoje. Todas as nossas células têm receptores para a vitamina D. Só que não conseguimos provar ainda que ela especificamente previne alguma doença ou não. Mas a gente faz. Mas por que o médico sempre pede a vitamina D e o médico pede para eu tomar a vitamina D? Porque a gente sabe que, como tem receptores em todas as células, ela está ligada ao metabolismo ósseo, né? Que é esse papel já é bem consolidado, e também no sistema imunológico, provavelmente ela tem um efeito. Os estudos que a gente faz para saber se um nutriente
vai beneficiar no câncer ou não, eles geralmente são estudos observacionais, né? E aí você perde o parâmetro. Mas o câncer nos ossos não é por falta de vitamina D. O que se sabe hoje é que pessoas que têm câncer, ou têm mais de 60 anos, ou tiveram câncer, devem manter a vitamina D acima de 30. No exame lá vem 20, que é para a população geral, mas para os pacientes oncológicos e pacientes mais idosos ou que têm outra doença crônica, é o mais de 30 que é o recomendado. Apareceu um mito, Coca-Cola e limão. O que tem? Contra ou a favor? De que poderia causar câncer, a pessoa está perguntando. Ai, olha, a Coca-Cola com limão, exatamente, eu nunca vi falar. Mas, assim, o que se fala da Coca-Cola é porque ele entra naquelas bebidas açucaradas. Vocês falam, mas eu tomo Coca Zero, por exemplo, né? Mas aí a gente tem alguns estudos mostrando que alguns adoçantes, eles podem também atuar no nosso DNA ao longo do tempo e causar alterações. Então, a gente deve evitar refrigerantes. Nunca vou tomar Coca-Cola na vida? Não, de vez em quando, eu acho que a Coca-Cola não vai levar a câncer. Mas se tomar todos os dias, se for uma coisa... Tem gente que troca água pela Coca-Cola, né? Aí já tá, eu acho que é errado. É um alimento ultraprocessado e com certeza vai fazer mal. Existe um corante na Coca-Cola, que é o corante caramelo, que em altíssimas doses ele é relacionado ao câncer também. Mas a Coca-Cola que se toma no fim de semana não vai chegar nesse nível de corante caramelo tão alto. Mas não é um alimento que se deve consumir com frequência, né? E o uso de hormônios na mulher pré-menopausa? Pré-menopausa? A pergunta foi na pré-menopausa. Na verdade, então, não é uma reposição, né? Porque a reposição hormonal a gente faz quando está faltando, né? Então, você está usando um hormônio a mais. Ou do parte de estética. Está ouvindo, Amanda? Deu um som aqui. Está ouvindo? É uma coisa, mas eu estou ouvindo. Ah, tá. O meu fone parou de funcionar, vou tirar aqui. Então, talvez por um apelo estético, né? Ou mulheres que têm endometriose, às vezes têm que usar hormônio para controlar os surtos, né, de endometriose e tudo. Aí é bem recomendado. Agora, em relação ao câncer de mama na mulher pré-menopausa, não tem muita evidência, não. Inclusive, o anticoncepcional, ele aumenta um pouco a incidência de câncer de mama nas mulheres que são pré-menopausa, óbvio, mas é bem pouco. Por exemplo, beber vinho no fim de semana aumenta mais. Então, depende do hormônio, depende do que é. Pergunta sobre a frequência que você deve fazer colonoscopia depois que você tem um diagnóstico de câncer de intestino. Qual é a frequência da colonoscopia? Então, depende muito do tipo de tumor, né? Não dá para responder. Porque, assim, se você faz uma colonoscopia, você tem predisposição a ter pólipo, você tem que ficar repetindo a colonoscopia com muito mais frequência, às vezes até anual. Mas se você faz colônia e não tem pólipo nenhum, aí a gente pode espaçar para 3 anos, 5 anos, aí depende. Tem uma pergunta também sobre metástases. Existem estágios de metástases? Então, as metástases, elas têm, como dizer, eu não diria estágio, mas eu diria gravidade, né? Depende de onde que a metástase se desenvolve, por exemplo. Se você tem uma metástase óssea, é diferente de você ter uma metástase muito volumosa no fígado, porque o osso é um órgão que ele não exerce uma função, assim, de funcionamento no corpo, ele é um órgão de sustentação, mas, por exemplo, se ele pegar no órgão, por exemplo, no fígado e comprometer o funcionamento hepático, aí é muito mais grave, digamos assim. E também depende de quantos lugares são acometidos, né? Tem pacientes que têm metástase em vários órgãos, tem aquele que tem uma metástase no órgão, só num gânglio linfático, no pescoço, e esses pacientes provavelmente vão ficar com esse gânglio parado ali muitos anos, então é menos grave.
mas estágio mesmo não é assim que a gente chama. Uma pergunta que eu escuto bastante também é assim, nossa, está aumentando mesmo o número de pacientes com câncer, aumentando mesmo o número de pacientes jovens, isso pós-pandemia, antes da pandemia já estava ou não? O que será que está acontecendo, né? Eu acho que está aumentando sim, principalmente em jovens, principalmente 2 tipos, né, que é o câncer de mama e o de intestino. A gente vê que tem acometido mais pessoas jovens. Provavelmente por esses fatores que eu expliquei na aula, pelo estilo de vida que a gente tem, por estar mais predisposto a estar em contato com esses fatores que levam a essas mutações celulares. Mas, em relação à pandemia, o que a gente percebe mais é que teve um atraso no diagnóstico, né? Muita gente deixou de fazer exames para diagnosticar. A gente pega paciente hoje que tem 3 anos que não faz uma mamografia, que já está com 55 anos e nunca fez uma colonoscopia, e assim por diante. É isso, não sei se é isso que você pensa, Amanda. Não, com certeza, por aí mesmo. E algumas coisas que a gente não sabe a resposta, né? Sim, com certeza. Tem muitos elogios. Obrigada. Então, nossa plateia é bem fofa, graças a Deus. Tem uma pergunta Pode falar. de tumores de partes moles, se seriam mais agressivos. Então, depende do que. Por exemplo, você tem partes moles, a gente chama de toda a parte do corpo que envolve músculos, que envolve pele, né? Que é o que a gente, como oncologista, chama de partes moles. Então, às vezes, a gente tem tumores agressivos de partes moles, por exemplo, sarcomas de alto grau, que podem ser agressivos ou não, melanomas, que podem ser, tumor de pele que pode ser agressivo ou não. Aí depende também do tipo, né? Ficou uma perguntinha que estava no início, acabei deixando passar. Sobre a imunoterapia. Paciente que tem essa indicação de tratamento, essa imunoterapia vai prevenir mais uma recidiva, uma incidência, né? Não se sabe isso ainda, né? Eu acho que não se tem essa resposta, mas igual a Amanda falou, a gente pode ser que muita coisa a gente vai descobrindo ao longo da jornada, né? Hoje a gente tem medicamentos que a gente usava para um tipo de tumor, a gente descobriu que é bom para outro tipo também. Então, pode ser que a imunoterapia no futuro seja um bom preventivo para câncer. Hoje ainda não é. Um dado importante que eu li recentemente é que como que eu vou dizer? Hoje, nos Estados Unidos, que a gente tem muito mais dado americano que brasileiro, que a nossa estatística não é tão boa, a gente sabe que os novos casos de câncer que estão sendo diagnosticados hoje, 18% desses novos casos já tiveram câncer antes. Então, os sobreviventes de câncer também têm que se cuidar, né? Porque eles também podem ter outro câncer, não quer dizer que é uma metástase que vai voltar, mas também pode acontecer dessas pessoas que já tiveram câncer uma vez, ter novamente. Porque a gente está ali na vida, né? Vivendo, sofrendo as alterações celulares. Tem uma dúvida que as pessoas perguntam para mim, para a gente, né? Em relação ao uso de celular, né? Já te perguntaram isso? Se usar celular faz dar câncer, né? Assim, na verdade, não tem evidência disso, tá? E geralmente hoje dificilmente a gente usa celular na orelha, né? Todo mundo fala no WhatsApp ou põe no viva voz e por assim. Então teria que ser um uso assim extremamente mais frequente, mas em crianças sabe-se que a radiação, né, que sai do aparelho, ela consegue atravessar mais a calota craniana porque é mais fina. Então deve-se evitar mesmo crianças ficar com o celular escutando, não está assim, provado que isso vai dar câncer, mas é um fator de alerta assim, que a gente tem que ter. E micro-ondas? Micro-ondas também é a mesma coisa. Micro-ondas primeiro que o micro-ondas é bem selado, né? Se o micro-ondas se ele está funcionando é porque a porta dele ela fecha bem e não deixa aquela energia que está ali dentro vazar. Mas o micro-ondas ele não está ligado a câncer, não, tá? Já foi estudado bem, nem é fraia, né? Tem
posts aí na internet de fake news, que a airfryer também dá câncer e assim por diante. Também não. O que se sabe é o que você põe no micro-ondas e o que você põe na airfryer é mais perigoso dar câncer do que o próprio aparelho, digamos assim, que é o alimento. A gente tem que cuidar do alimento. E talvez o micro-ondas seja até uma maneira mais saudável, digamos assim, de cozinhar do que... Não que a gente deve cozinhar no micro-ondas, fica horrível, né? Geralmente assim tá bom e tudo. Mas ele não causa males relacionados a câncer, não. Até hoje a gente não tem isso provado. Eu tenho uma perguntinha sobre o se ele é benéfico contra o câncer. O óleo de cannabis? Não tem. Né? O óleo de cannabis ele tem algumas indicações, né, no paciente oncológico, principalmente controle de dor, ele ajuda, e no controle de náuseas e vômitos, e talvez no estímulo do apetite no paciente que tem emagrecimento, em pacientes que têm uma caquexia, né, que a gente fala. Mas o óleo de cannabis não está provado que está relacionado ao câncer, não. E tem a nova modinha, cigarros Ai, eletrônicos. nossa, nem fala. Nós somos mães de adolescentes, temos arrepio só de ouvir falar nisso, né? Cigarro eletrônico, assim, relacionado ao câncer, ainda não deu tempo, né? Talvez de formar câncer, mas ele tem uma doença, né? Que específica pulmonar, chamada EVALI, que é uma doença que dá uma fibrose pulmonar, uma inflamação bem pronunciada, que está pegando pacientes jovens, né? Que tem que parar em hospital por causa de cigarro eletrônico. Narguilé também. Também. E o hormônio do frango, né? Então, o frango, assim, eu não tenho como provar, pelo que eu já li, né? O frango, ele não leva hormônio, tá? E a gente deve, por exemplo, quando você for comprar um alimento, é bom você saber, tentar ver a procedência, a marca, tentar comprar os frangos que eles chamam de bio, né? Que são criados com rações mais naturais e tal. Mas o hormônio, essa questão do hormônio, de ter hormônio na carne de frango, não é bom mesmo, mas parece que no Brasil não existe, que é proibido. Agora, quem vai garantir, né, que o criador lá, que não está sendo fiscalizado, está usando isso aí, a gente não tem como saber. Verdade. Acho que não apareceram, mas você consegue ver a perguntinha. Não, era isso. Eu espero ter contribuído aí para mostrar que muito do câncer, a gente tem que, eu acho que tirar a culpa, né? O paciente tem que tirar a culpa de ter tido uma doença, tentar melhorar daqui para frente, o que puder, né? E muita coisa que a gente não controla, e a gente tem que tentar controlar o que é possível, né? E é isso que vai fazer com que a gente tenha mais saúde, na minha opinião, é isso. Eu sempre lembro de você falando, tipo, vai comer um churrasco, você come muito verde junto, né? Come muita salada. Muitos legumes. Fitoquímicos protetores, né? Não deixa de comer a salada, com certeza. Então, tá bom. Acho que a gente vai encerrar, né, gente? Obrigada aí pela presença de vocês. Obrigada, Amanda, pelas perguntas. E espero ter esclarecido um pouquinho aí. Muito obrigada. Obrigada, gente. Alguns mitos, dúvidas. Então. Curiosidades. Então, tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos.